Olá, pessoal do nono ano do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos continuar hoje falando aí sobre o continente europeu, tá? Só que hoje a gente vai falar sobre o setor terciário. Gente, setor terciário tá aqui na página 356 de vocês, tá? A gente já viu aí sobre o setor primário, também vimos sobre o setor secundário e hoje nós vamos trabalhar aí sobre o setor terciário. Nos setores de economia, gente, o setor terciário ele é correspondente aí ao comércio, também é correspondente ao turismo e correspondente a serviços, certo? Então, qualquer coisa relacionada a comércio, turismo e serviços, a gente chama de setor terciário. Com relação à Europa, né, como a maior parte dos seus países são realmente desenvolvidos, então a gente tem uma presença do setor terciário bastante forte, ok? Então, na página 356, começa assim. Entre as atividades desenvolvidas por esse setor estão prestação de serviços, transporte, por exemplo, instituições financeiras, turismo, entretenimento, hospitais, restaurantes, entre outros, além de atividades comerciais. O turismo é uma importante fonte de renda para a Europa, pois movimenta hotéis, restaurantes, atividades de entretenimento, transporte, entre outros. Em 2017, o turismo movimentou direta e indiretamente o correspondente a cerca de 10% do PIB dos países da União Europeia, Parlamento Europeu. O continente é o primeiro destino turístico do mundo, que corresponde a 42,% das viagens realizadas, Parlamento Europeu. Gente, ó, a União Europeia, no caso, 28 países, agora são 27, tá? Porque o Reino Unido saiu. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, são 27 países, que no caso são um bloco econômico. Então, o turismo, ó, ele movimenta aí a maior parte, digamos assim, dessa relação aí de entrada e saída aí de imigrantes, tá certo? A gente também tem a questão dos refugiados, mas isso aí não entra com relação à economia, não. Então, a maior parte dos imigrantes, né, que vão aí para os países europeus, vão aí relacionados à questão de turismo, que representou aí 10% do PIB, que no caso o PIB vai ser o Produto Interno Bruto, toda a riqueza que um país produz. Então, o PIB de todos os países da Europa, né, ele é bem maior, aí ele colocou somente o PIB dos países da União Europeia, que são 27 agora, tá? A Europa no total tem aí 50 países, mas aí ele colocou somente aqui os países da União Europeia. Aí aqui nós temos os países europeus que mais atraem turistas são França, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e Grécia. Os dois primeiros países citados atraem turistas por conta de suas construções históricas, no caso a França e a Espanha, tá? Museus, atividades de entretenimento e gastronomia. Aí aqui a gente tem uma imagem da Torre Eiffel, né, lá em Paris. E a gente tem uma imagem também do Palácio Real em Madrid, na Espanha. Aí aqui na página 357, temos aí o Coliseu, né, em Roma. E a Praça de São Pedro, que fica lá no Vaticano, também aí na Itália, tá certo? Aqui diz assim: a Itália recebe muitos turistas atraídos pelas construções históricas, pela gastronomia e pelo turismo religioso, já que é necessário passar por Roma para chegar ao Vaticano. Vocês lembram que o Vaticano, né, ele é um país, só que ele está dentro da Itália, que é outro país, tá? Então é o menor país do mundo. Aí aqui diz assim: a Alemanha atrai turistas pelos mais variados motivos, como os casos do Muro de Berlim, que foi aquele muro que dividia o capitalismo do socialismo na Guerra Fria, e dos campos de concentração nazistas, além de outros atrativos naturais e culturais, entre os quais se destaca seu patrimônio histórico. Quanto ao sistema de transportes, a Europa apresenta uma rede bem diversificada. A região centro-ocidental tem a rede mais densa do planeta, com ferrovias, aeroportos, rodovias e portos. Essa condição facilita a locomoção de pessoas e mercadorias, além de gerar número expressivo de postos de trabalho nos países integrantes da União Europeia. Então aí, gente, a questão do sistema de transportes entra aqui nessa questão de serviços, tá? Prestação de serviços. Aí aqui a gente vai ter uma imagem do Muro de Berlim, que foi o principal símbolo da Guerra Fria aí
na Alemanha. E a gente tem aqui o trem de grande velocidade, né, na França, que alcança aí até 320 km por hora. Continuando, o transporte marítimo é intensamente utilizado para o escoamento de mercadorias, né? No caso, a exportação, tá, gente? 75% do transporte realizado entre a Europa e outros países é feito por essa via e para a locomoção de pessoas. Por sua vez, 40% das mercadorias escoadas entre os países da União Europeia são transportados por via marítima. O transporte aéreo é muito utilizado, visto que há várias rotas e voos para diversos destinos. Além disso, a concorrência estimulada pelos governos provocou diminuição dos preços e melhor oferta dos serviços, tudo isso com qualidade, pois as empresas são consideradas não seguras. Pois as empresas consideradas não seguras são proibidas de atuar nos países da União Europeia. Aí aqui, gente, é falando com relação a essa prestação de serviço aí, a questão dos transportes, né? Tanto os transportes aéreos quanto os transportes também terrestres e marítimos. Atualmente, alguns países europeus incentivam pesquisas relacionadas às tecnologias ecológicas para os sistemas de transporte que diminuam a poluição do meio ambiente e a dependência energética dos derivados de petróleo. No caso, para tentar diminuir, gente, a questão da emissão do gás carbônico, né? E também para tentar fazer, no caso, um transporte que seja aí de uso sustentável para evitar a poluição realmente do ar. Por isso que os países da Europa, né, eles praticamente assinam todos os protocolos que tem para fazer a diminuição da emissão de gás carbônico, mas a maior parte deles não consegue seguir, tá certo? Porque aí eles continuam aí com a emissão de gás carbônico muito alta. Aqui do outro lado, na página 358, nós temos aí um aeroporto na Inglaterra, um dos mais movimentados do mundo, e temos aí um ônibus movido a energia elétrica em Londres, na Inglaterra. Aí, para encerrar esse conteúdo, tem assim, com relação ao comércio externo, a Europa Ocidental, gente, a Europa Ocidental, né, a parte que durante a Guerra Fria era capitalista, e que é a parte mais desenvolvida aí da Europa. Apresenta maior volume de transações que a Europa Oriental. Europa Oriental é a mesma coisa que leste europeu, tá? A gente tá falando aí dos países que antigamente eram socialistas, ok? Durante a época da Guerra Fria. Entre os principais parceiros comerciais da Europa destacam-se Estados Unidos, Japão, Canadá, Oriente Médio, que foi formado por 16 países, e a China. Os principais produtos exportados são os manufaturados, navios, automóveis, calçados, produtos ópticos e produtos químicos. As importações incluem minerais, madeira, borrachas e produtos tropicais, ok? Então, gente, ó, com relação ao desafio de hoje, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão procurar aí algum ponto turístico da Europa, tá? Vão pesquisar a respeito dele, aí me manda no WhatsApp a imagem desse ponto turístico e falando um pouquinho a respeito dele, ok? Então, continuaremos nas nossas aulas online.